Ontem eu tive aqui com pessoas muito próximas aí desse núcleo e fortes desse núcleo de transição do governo Lula. E vou trazer algumas informações que eu pude apurar. Mas antes disso, sobre o que o Lula disse hoje de manhã. Na minha opinião, mais uma vez erra. Ele está querendo flertar com isso justamente para já precificar isso, ver se o impacto sobre essa questão de quebra do teto de gastos, qual o impacto que vai ter e etc. Mas erra, porque você pode eventualmente tratar uma discussão sobre a questão do teto de gastos de uma outra forma, inclusive dando alguma questão de previsibilidade, de segurança, de âncora fiscal. Qualquer um, e aí ele faz esse tipo de declaração mais uma vez, como fez hoje, não interessa se o dólar vai disparar, se a bolsa vai cair. É bem verdade que o mercado ele é bem chiliquento e etc, eles estão especulando, nesse aspecto está tudo certo, todo mundo sabe, mas mais do que isso, a gente está falando sobre segurança, a gente está falando sobre credibilidade, a gente está falando sobre um momento de transição, a gente está falando sobre um momento em que a gente não tem nem ministro da Fazenda. E Lula tem, mais uma vez, falado dessa forma, para deixar claro a cabeça dele, que é uma cabeça que não quer seguir a questão do teto de gastos. É bem verdade, muito cá entre nós, que a questão do teto de gastos já é uma discussão muito grande, não é de hoje. Paulo Guedes sempre teve essa discussão também no governo. E, aliás, quando ele estourava, e estourou e muito, ele tem o argumento a favor dele, Paulo Guedes e o governo Bolsonaro, que eles estouraram, por exemplo, 500 bi em 2020, mas porque ele tinha uma pandemia, etc, etc. Mas estouraram muito. O governo Bolsonaro estourou em mais de 700 bilhões o teto de gastos, mas mesmo assim, eles tinham sim alguns argumentos e eles foram se utilizando, inclusive, para estourar nesse ano agora de 2022 e poder botar o dinheiro que colocaram para conseguir, ou tentar, na verdade, conseguir a reeleição, o que acabou não tendo sucesso. Todo mundo sempre ofertou um pouco, e a questão do teto de gastos, que aliás foi fundamental, ela não é ruim, mas ela sempre foi uma discussão correta a ser feita, porque o que, por exemplo, algumas pessoas dizem, se eu cresço 20% no PIB, coisa que o Brasil não cresce há décadas, tá? O Brasil, minha gente, entre 20, 30, 40 e década de 70, o Brasil foi um dos países, se não o país que mais cresceu no mundo. O Brasil crescia em média 5% ao ano. Quando chegou a partir de 80... desindustrialização, erros crassos, instabilidade da moeda, tudo que a gente viu, inflação comendo solto e tal, o Brasil foi para 2% em média desde então, mas está praticamente numa década perdida. Agora, imaginemos, tá? Pela lei do teto de gastos, que foi aprovada já há alguns anos, acho que no governo Temer, se você crescer 20% da tua arrecadação, tá? Você vai crescer 20% da arrecadação. Você vai ter muito mais dinheiro, porque a economia cresceu, porque você arrecadou mais, melhorou, aprimorou, etc. Você só pode crescer os teus custos no que foi a inflação. Então imaginemos que a inflação foi 5. Você só pode crescer 5. Por quê? Porque o resto tem que ser usado para dívida. Não está de todo errado, porque a gente precisa ter uma previsibilidade fiscal de que o país vai passar para a segurança geral, de que você precisa pagar a tua dívida, zerar o teu passado. Hoje a gente está em 80% da nossa dívida do PIB. É preocupante, está crescendo. Então qual é todo mundo sabia, minha gente, todo mundo sabia que Bolsonaro ou Lula, pelo que eles prometeram, eles iam estourar o teto esse ano. Porque eles queriam dar os 600, a lei orçamentária só estava prevendo 400, e além disso você tinha mais não sei o que, 150 por criança, você tinha auxílio táxi, auxílio caminhoneiro, um monte de outras discussões. E o orçamento está um Frankenstein. Para vocês terem uma ideia, o orçamento está prevendo para Minha Casa Minha Vida, ou Casa Amarela, Verde Amarela, 2 milhões de reais. 2 milhões de reais você constrói algumas casas num bairro, não é nada. Está prevendo poucos bilhões para o DENIT, que faz estradas para um Brasil continental. Então o orçamento ele era uma peça de ficção, todo mundo sabia disso. E quem entrasse ia ter que discutir em cima disso. Olha, eu preciso de dinheiro para o programa que ninguém discute, e ninguém discute que a gente precisa do dinheiro para o programa social. Mas você precisa também de um dinheiro para poder, em educação, inclusive saúde, seguir com os programas regulares, cirurgia, tratamento de câncer, aquelas coisas. O que você tem que sentar de forma responsável e discutir? Que foi o que essa outra pessoa do governo falava, conversava comigo. Dizer, olha, a gente precisa discutir. O governo mandou ontem essa PEC, querendo aprovar, romper teto de gastos pelos próximos anos, porque sabe que, na verdade, o Congresso não vai aprovar. Vai tentar o que, na verdade, não tinha que tentar, porque é uma sinalização ruim, mas vai, na verdade, acabar levando em negociação com o Lira, com o Pacheco, etc., um ano.
que também o Congresso não vai ser bobo em dizer para eles, ó, toma aí cheque em branco e faça o que quiser. E a reação seria muito ruim também do mercado, seria equivocado. Então provavelmente vai sair ali pela PEC um ano para o governo poder ter esses 170, alguma coisa assim, fazer os investimentos que são ali necessários e manter os programas sociais. Mas o que você precisa discutir se você quer realmente debater o teto de gastos? Primeiro tem que se escolher alguém com credibilidade na economia, que passe segurança e que o governo possa continuar com medidas fundamentais. Segundo, essa fonte me disse, Rodolfo, em 6 meses o governo vai tocar a reforma tributária. Diminuir custo, diminuir burocracia e a gente vai aprovar a reforma tributária com o IVA para reunir impostos e destravar muita coisa na parte da economia. E aí começa uma discussão que é o que eu acho que as pessoas mais coerentes poderiam ter, que é a discussão do seguinte: dá para ter equilíbrio fiscal e ter investimento social. Se compromete com redução de dívida, se compromete com o que a gente chama aí de âncora fiscal, que é isso, olha, eu vou dividir isso aqui em dívida, etc., para você querer pensar em depois de um ano, já que esse um ano já está aí rompido e não tem muito jeito, depois de um ano você dizer para o mercado, vamos fazer uma coisa aqui confiável, com credibilidade, em que a gente faça uma travessia, eu me comprometo em tanto de redução de dívida, em tanto nisso, aquilo, pagamento das contas para a gente poder fazer uma travessia. Agora, sair jogando, vamos romper o teto e é isso mesmo, e o importante é a responsabilidade social, é claro que é, mas a gente tem que lembrar que a responsabilidade social, que está correta no discurso do Lula, tem por trás também as reações na área da economia. Se você rompe com a segurança, se você rompe com a âncora fiscal, se você passa a instabilidade, se você afasta investimento estrangeiro, se você promove aqui dentro um momento de preocupação, tensão e segurança, você tem aumento de juros, crédito cai, você tem insegurança jurídica, você tem aumento da inflação, se aumenta a inflação, os juros estão lá no alto, e aí você não consegue, quem se arrebenta com a inflação lá no alto, principalmente quem tem menos. Então, não dá para ser uma discussão como o presidente eleito tem tido, de vamos nessa, é isso, é teto de gastos, etc. Tem que ser com parcimônia, com o pé no chão, com segurança, para que a gente possa fazer essa travessia, entendendo que sim, os investimentos sociais são fundamentais. Acabar com a fome, dar a possibilidade dessas pessoas, gerar renda, tudo isso que realmente o Brasil precisa fazer, mas com responsabilidade. O discurso que eu ouvi ontem, acho um discurso muito mais apropriado, né, dessa pessoa que é fundamental no governo, na transição, muito mais apropriado do que, talvez seja até um jogo combinado, do tipo, Lula vai lá, fala, aí amedronta, não sei das coisas, depois a gente faz uma coisa mais aqui serena, segura, e fica todo mundo um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que o caminho não pode ser esse do vamos nessa, a Bangu, porque eu acho que os mais prejudicados são muitas vezes os mais realmente humildes, mais pobres desse Brasil. 10h33. Rodolfo, eu queria, desculpa, só um acréscimo, porque essa repercussão internacional, eu me referia à questão ambiental. Queria falar um pouquinho, se você me permite aqui. O discurso dele de ontem, é verdade. E foi realmente, foi um discurso, da forma como foi, se ele vai fazer ou não, foi um discurso muito bem colocado. Sim, sim. Eu só queria fazer uma pequena observação, um pequeno comentário a respeito desse texto da PEC. Na verdade, o que a gente tem não é um texto final. A gente tem um esboço, um rascunho aí, num jogo de 7 erros aí. 7 questionamentos que eu elenquei, se você me permite. Primeiro, é polêmico porque não é um furo, mas é uma série de furos no teto de gastos. 2, o Congresso tem que aprovar até o dia 16, que é quando começa o recesso dos deputados e senadores. Terceiro, a gente tem Copa do Mundo chegando. Tem um clima de Copa para atrapalhar essa discussão. 4, a PEC ela tem que ser aprovada no Senado e na Câmara em 2 votações. 5º, o novo governo ainda está costurando a base aliada, lembrando que a gente precisa de 3/5 para aprovação de PEC. 6, o mercado, como você disse, ele pede uma âncora fiscal, ou seja, um modelo de meta para a dívida pública. E 7º, uma dúvida, é para esse ano? É um cheque especial para 4 anos? É por tempo indeterminado? Para encerrar, tem gordura no texto preliminar? Tem. Vai ser fácil dialogar com o Congresso, onde o Centrão manda e desmanda? Não vai, mas a corrida contra o tempo, contra a Copa, e pelo sossego aí dos mercados, que todo dia também atentam contra o nosso próprio sossego. 10h34.